Olá, eu sou Flávia Rios, professora da Universidade Federal Fluminense, sou pesquisadora do Afro-Sebrap e estou aqui para falar sobre Lélia Gonzalez. Quem é essa figura? Quem é Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez é uma mineira que viveu boa parte da sua vida em Rio de Janeiro, no Rio, da cidade do Rio de Janeiro, e lá, com uma infância difícil, conseguiu estudar em escolas públicas, fez sua formação educacional, ingressou na universidade, é filósofa, é tradutora, é uma ativista intelectual que circulou no mundo, em várias partes do mundo, nas Américas, no Caribe, foi uma autora muito importante e que produziu em diálogo com intelectuais africanos, americanos, norte-americanos, brasileiros e de outros países latino-americanos. É uma autora que esteve muito envolvida também na qualidade de ativista, militante, com as lutas antirracistas do país, por exemplo, contra o apartheid na África do Sul. Ela foi uma autora que atuou bastante na Constituinte, assessorou muitos parlamentares para a nossa Constituinte de 1988, e a Lélia Gonzalez também foi uma das fundadoras de partidos de oposição, porque ela atuou muito durante a ditadura militar. Então, ela ajudou a composição dos partidos de oposição contra aquele regime autoritário. A Gonzalez trabalhou com muitos artistas, como, por exemplo, o Cacá Diegues, assessorou intelectuais, assessorou também artistas das áreas dramatúrgicas, como o Hilton Cobra. Então, a Lélia Gonzalez teve uma circulação muito boa nas artes, uma circulação muito boa na política e também nas camadas populares, que é muito importante, né? Ela criou uma organização de mulheres negras periféricas chamada Nizinga, em homenagem à rainha angolana Nizinga, para fortalecer as lutas democráticas a partir das bases, a partir das lutas, das experiências das mulheres populares. Então, a Gonzalez era uma autora que tinha muita circulação em várias partes do país e também nos centros e nas periferias. E sobre o que a Lélia Gonzalez falou? Qual é o seu pensamento? Qual é a sua produção? Ela escreveu bastante, como eu disse, ela foi tradutora, ela foi professora de universidades públicas e privadas no Brasil, e ela falou sobre temas muito relevantes para o seu tempo, mas para o nosso tempo também. Ela falou e refletiu muito sobre a necessidade de pensarmos a vida social, levando em consideração as múltiplas dimensões da opressão, da exploração, por exemplo, uma exploração racial, uma opressão de gênero, porque a Lélia Gonzalez era feminista, ela é uma das principais autoras do feminismo brasileiro e latino-americano. Então, a questão de gênero estava no centro das suas análises. Ao trabalhar a questão racial, ela necessariamente pensava a questão de gênero também. Então, por isso, o foco nas mulheres negras, nas mulheres afro-indígenas, nas mulheres indígenas, nas mulheres que ela chamava de ame-africanas, que são mulheres que têm suas origens étnicas, raciais, e que têm uma experiência de viverem muitos estereótipos, né, e estarem nas bases ocupacionais do trabalho no país e também na região latino-americana. Então, a questão interseccional para ela era muito importante, pensando a questão da classe, como classes populares, como classes exploradas, e como isso se conectava à dimensão racial e à dimensão étnica, né, como pensando a questão indígena, e a questão de gênero, pensando o caso das mulheres, a opressão das mulheres. A Lélia Gonzalez, então, imaginava que uma ação coletiva transformadora deveria passar por essas concepções de mundo dessas mulheres que estavam às margens da sociedade. E esse pensamento dela faz, com certeza, vocês lembrarem, todos nós lembrarmos, de vários intelectuais relevantes do nosso tempo e que foram também do tempo da Lélia, que ela conheceu. Então, Angela Davis, talvez uma das principais, foi uma autora
que escreveu na mesma época da Lélia Gonzalez, que conheceu a Lélia Gonzalez e que tem também essa visão próxima, né, tão comum a ela, de pensar os problemas sociais a partir das margens e pensar a partir dessas intersecções de opressões e explorações. E eu queria destacar também que o pensamento da Lélia Gonzalez e da Ângela e Abdias do Nascimento e a Messezé, tantos autores, autoras relevantes no mundo que pensaram a questão colonial, que pensaram o racismo, e que a Lélia Gonzalez tinha uma proposta antirracista junto com vários movimentos sociais da sua época, do movimento negro unificado, dos coletivos de mulheres negras que estavam se formando, né? E esse antirracismo, ele tinha como base a igualdade, e tinha como base a diversidade. E a igualdade no sentido de que todas as pessoas deveriam ser tratadas iguais, não só formalmente, constitucionalmente, mas na prática, no cotidiano, com as liberdades civis de circulação, com a igualdade no tratamento no mercado de trabalho, nos espaços, no lazer, na educação. Então, ela faz parte de uma geração que tinha muita preocupação com uma educação antirracista nas escolas, desde a infância. E essa é uma preocupação de todos os intelectuais, Frantz Fanon, tantos intelectuais que influenciaram a Lélia Gonzalez e que entendiam que o racismo era um fenômeno muito profundo, muito arraigado, que se baseava em estereótipos, como a Bell Hooks trata, e esses estereótipos, eles orientam as ações humanas. Certas sociedades operam a partir daqueles estereótipos raciais, como é o caso da sociedade brasileira. Então, entendendo isso, entendendo o fenômeno do racismo, a sua profundidade, o seu impacto sobre as subjetividades das pessoas, das crianças, na vida adulta, mas também pensando na discriminação, no ato de impedir as carreiras das pessoas, os desenvolvimentos pessoais, intelectuais, profissionais, artísticos das pessoas. Então, pensando em todo esse impacto, inclusive um impacto, um ônus social de carregar um problema tão grave que impede, inclusive, que talentos sejam revelados, Lélia Gonzalez e tantas outras pessoas antirracistas da sua geração e dessa geração também tratam desses temas, propõem alternativas para a superação desse problema, e ela mesma se envolveu diretamente com essas dinâmicas de lutas para a superação desses problemas, que para elas eram os problemas mais centrais da sociedade, das sociedades contemporâneas. Como eu conheci Lélia Gonzalez? Eu era uma estudante universitária na Universidade de São Paulo, na USP, e naquela ocasião eu conheci alguns intelectuais que liam intelectuais negros, que pesquisavam intelectuais negros, e eu fui apresentada a Lélia Gonzalez no início desse século XXI, e eu comecei a me interessar por aquele pensamento irreverente, uma escrita muito gostosa e também assuntos muito relevantes para o nosso país. E aí eu fui atrás da produção intelectual dela, reuni boa parte do que ela tinha escrito, das conferências que ela deu em vários lugares, por exemplo, na LASA, que é uma associação latino-americana maior do planeta, de estudos sobre América Latina, as viagens que ela havia feito em várias universidades americanas, e também as palestras e os materiais que ela tinha trabalhado aqui no Brasil. Então, a Lélia Gonzalez foi uma autora que participou da minha formação acadêmica, e por isso que eu me envolvi muito com a produção dela ao longo de 20 anos. Agora, por que as pessoas precisam conhecer, quem trabalha com diversidade precisa conhecer a Lélia Gonzalez? Porque a Lélia Gonzalez é uma autora que ajuda a entender o problema de uma sociedade plural que não se reconhece como plural. Ela ajuda a entender que é possível ser uma nação numa diversidade, valorizando essas diversidades, as potências dessas diversidades de igual maneira, sem que a gente hierarquize o que é melhor ou o que é pior como diverso. Ela ajuda a pensar que a diversidade não é algo exótico, não é algo pontual, não é algo que nós devamos
falar como se fosse uma peculiaridade, mas a diversidade tem que ser normalizada como algo do cotidiano. E para que ela seja normalizada, é preciso um princípio de igualdade. Se nós reconhecemos as pessoas como iguais na sua diversidade, ou seja, se nós não tomamos para que a pessoa seja igual, ela precisa ser igual a mim? Não, ela não precisa ser igual a mim, ela não precisa se vestir como eu, ela não precisa andar como eu, ela não precisa estar dentro de uma norma estabelecida socialmente. A gente tem que adotar o princípio da igualdade humana como um direito fundamental ao nascer. Nós somos iguais. E esse princípio de igualdade associado e fundamentando a diversidade é o que a Lélia Gonzalez pensava como sendo uma boa sociedade, aquilo que deveríamos alcançar como um princípio. E como na nossa realidade concreta, latino-americana, brasileira, um dos maiores enfrentamentos para que haja essa diversidade de fato e essa igualdade de fato é exatamente o enfrentamento do racismo, em que várias pessoas, vários grupos estão diretamente enfrentam, sofrem essas violações e violências raciais, sobretudo as populações indígenas e as populações negras. Nesse sentido, a diversidade para Lélia Gonzalez é essa possibilidade de uma comunidade política, social, cultural, que leve em consideração a diversidade e a igualdade. Enfim, esse é um depoimento que eu quero deixar aqui para vocês, da importância dessa autora latino-americana, brasileira, que tem tratado de assuntos tão profundos e tão impactantes na nossa cultura política e social até os dias de hoje. Obrigada.